Com menos de uma semana de Botafogo, ontem já conseguimos ver alguns padrões de Franklin Carvalho. Apesar do empate ruim, o resultado não condiz com aquilo que foi a partida. E nessa análise aqui eu quero te contar tudo que tá por trás dessa nova forma de jogar do Botafogo, que pode ir muito longe. Para mim isso aqui já começa a introduzir o que vai ser as ideias do Franklin Carvalho. Olha só, pressão alta, saída de bola do Caracas, e a gente vai ver essa situação aqui, ó. Santi Rodrigues encaixado no lateral esquerdo, Matheus Martins encaixado no lateral direito, e aí aqui o Júnior Santos como atacante, ele tá se dividindo entre o zagueiro da esquerda, o goleiro e o zagueiro da direita. A gente vê o Montoro por dentro encaixado em um dos volantes e o Danilo encaixado no outro volante. E aí tem uma situação bem interessante que é, o Caracas tentava muito progredir por dentro, pelo corredor central. E o que o Botafogo fazia? O Bastos, ele saía lá de trás para vir perseguir esse carinha aqui na frente. Por que, Arthur? Porque a ideia do Botafogo era roubar a bola justamente nessa zona do campo. Aqui o Caracas até consegue fugir dessa primeira pressão, mas acaba errando o passe. Porém, aqui já vem a primeira tentativa do Botafogo de atacar rápido, mas aí já é um ponto que vai ficar muito aqui na nossa análise. A falta de tomada de decisão correta. A tomada de decisão do Botafogo nessa partida em específico foi muito precipitada. Então o que acontecia? Muitas vezes recuperava a bola, a ideia do treinador, aquilo que foi treinado, deu certo, vamos recuperar a bola rápido, vamos tentar atacar rápido, mas na tomada de decisão é que está o erro. A gente está vendo aqui Montoro por dentro, junto com o Matheus Martins, podendo gerar um 2 contra 1 contra esse zagueiro aqui. A gente vê até o espaço por dentro, mas aí olha o que o Alan vai fazer, ele vai acabar carregando a bola e dando no Santi Rodrigues. Aí aqui ele não vai conseguir gerar nenhuma situação de perigo para o Botafogo. E é legal a gente começar a perceber as ideias, porque a gente percebe também as variações que elas têm. Aqui foi uma saída de bola do Caracas, onde eles estavam saindo num 4-3-3, a gente vê aqui basicamente 3 meio-campistas, e o Botafogo vai fazer o quê? Júnior Santos vai encaixar no zagueiro da direita, o Matheus Martins no zagueiro da esquerda, e aí por dentro, ó, tá todo mundo no mano a mano. Danilo aqui nesse carinha, o Alan por dentro aqui nesse outro, e o Montoro também encaixado no volante por dentro. Novamente, a ideia do Caracas era tentar progredir com bola pelo corredor central. A gente tá vendo aqui todos os encaixes do Botafogo, tá todo mundo bem encaixado, e aí vocês devem saber, ó, Bastos saltando lá da última linha para perseguir o atacante que baixava aqui quase como um camisa 10, recupera a bola nessa zona do campo, que é uma zona muito vital para o jogo, e aí tenta atacar rápido. Porém, novamente aquela ideia da tomada de decisão. Se o Júnior Santos consegue acertar esse passe rápido aqui para o Montoro, o Botafogo talvez conseguiria progredir pelo lado esquerdo, novamente gerando uma situação aqui de vantagem contra esse zagueiro. Não é o que vai acontecer, o Botafogo vai acabar progredindo pelo lado direito, mas que não vai gerar nenhuma vantagem para o time. Ó, então aqui a gente já começa a entender basicamente como é que vai funcionar esse time do Botafogo, e aí aqui na prancheta fica mais fácil da gente entender algumas movimentações também. Olha só, aqui a gente vai ver os dois zagueiros, e aí a gente vai ver o Júnior Santos se dividindo entre esses três aqui de trás, o Santi Rodrigues encaixado aqui, o Matheus Martins encaixado aqui, esse volante aqui geralmente baixava, e aí o Montoro se encaixava nele, e aí aqui por dentro a gente vê essa situação aqui, ó. Geralmente um dos atacantes ele baixava muito. Para o Alan não ter que ficar num 2 para 1, acompanhando dois jogadores ao mesmo tempo, o Bastos saltava da última linha. Abre-se esse espaço aqui, mas se você consegue recuperar a bola nessa região do campo, você está praticamente de frente para o gol. E aí na fase ofensiva do time já vem algumas coisas muito interessantes. A primeira delas é a presença do Alan com esse volante aqui baixando na linha defensiva. Então ele fazia basicamente esse papel de terceiro zagueiro aqui por dentro, entre os dois zagueiros. Geralmente Vitinho e Caio Roque espetavam mais, jogavam mais na profundidade, buscava mais ganhar campo, ganhar metros para o time na fase ofensiva. E aí o Danilo era esse homem aqui à frente da primeira pressão, fazendo essa construção aqui em 3+1. E qual que é o detalhe muito interessante também? Matheus Martins, geralmente ele não vinha jogar pela beirada, geralmente ele vinha por dentro, junto com o Júnior Santos aqui. E aí tem um motivo muito claro para isso daqui, eu vou chegar lá, vou te explicar. Mas antes disso a gente vai ver essa ideia aqui, ó, Santi Rodrigues e Montoro por dentro, e aí aqui Vitinho e Caio Roque por fora. Porém o Montoro que ele baixava muito na base da jogada para tentar construir, o Santi Rodrigues também baixava para construir. E aí esses carinhas aqui, ó, eles perseguiam mais aqui esses caras por dentro. A ideia ontem no Botafogo foi jogar muito por dentro. Talvez por isso o Botafogo não conseguiu ter um êxito tão grande. Porque aqui, ó, a gente vê essa situação de muito encaixe por dentro. E o principal espaço do jogo não estava por aqui, estava em outro lado do campo.
Isso aqui explica muito bem essa ideia. A gente vai ver aqui o Alan baixando aqui nessa saída de bola, e interessante que agora ele tá baixando aqui como um zagueiro pela esquerda. A gente vê o Bastos aqui como esse zagueiro central, e como eu falei com vocês, o Santi Rodrigues e o Montoro, eles baixavam bastante, ó. Olha aqui, a gente tá vendo aqui o Santi e o Montoro, e o Danilo aqui também na frente. Então essas posições se alteravam bastante para tentar gerar mobilidade pelo meio. Quando a bola chega no Alan, é um movimento interessante, que olha só para vocês verem como que de fato, olha como que tava todo mundo encaixado. Com isso daí, olha o que o Matheus Martins ele vai fazer, ele vai vir pro lado para conseguir também gerar mobilidade. E aí vocês lembram que eu falei da ideia do Matheus Martins e do Júnior Santos como atacantes? Arthur, para que serve isso daí? Olha só para vocês verem, esse movimento do Matheus Martins, ele atrai a marcação desse zagueiro aqui com ele. Com isso, se abre esse espaço aqui por dentro. E aí é como eu relatei, o principal espaço, a principal vantagem do jogo, estava justamente aqui, ó, por dentro dos dois zagueiros da equipe do Caracas. E aí o Botafogo consegue aqui avançar, mas novamente esbarra naquela situação da tomada de decisão. Essa bola geralmente pro lateral, esse passe ele geralmente tem que ser um passe mais rápido, porque não vai dar tempo do adversário chegar nele. Então se esse passe ele sai rápido aqui para a entrada da área, é uma vantagem maior. O Caio Roque vai acabar conduzindo, vai dominar e tentar ganhar alguns metros. Bom, então aí a gente consegue entender a ideia mais ou menos, ó. Se o Matheus Martins ele vem para cá, esse jogador aqui, esse zagueiro, ele acompanha ele. E o Júnior Santos aqui, esse outro zagueiro também acompanha ele. Então qual que é o espaço que vai ficar sobrando? Esse espaço aqui por dentro. E aí é muito interessante que você guarde isso, porque essa forma aqui, esse espaço vai ser o espaço explorado exatamente do primeiro gol. Ó, até aqui você já entendeu como que o time ganhou contornos diferentes para essa partida e como que o fator tomada de decisão foi determinante para o jogo de ontem. Mas sabe o que vai ser uma tomada de decisão bem legal? Você deixar o like nesse conteúdo aqui, pô. Não é possível que você tá vendo a análise até agora, vai ver como é que o Fogão vai jogar e não deixou o like. Pô, faz o seguinte, ó. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações, deixa o like, compartilha com aquele seu amigo botafoguense que tá esperançoso pro time voltar a jogar bem. E me ajuda a bater os 1000 inscritos, que vai ser uma meta bem especial aqui pra mim nesse canal, que eu quero continuar trazendo conteúdo de qualidade pra vocês. Agora bora continuar a nossa análise. E aí voltando aqui pro jogo, a gente novamente esbarra nessa questão da tomada de decisão. Por dentro a gente tá vendo agora essa construção em 3+1, novamente aqui o Alan já como esse zagueiro praticamente nessa linha de 3 do Botafogo, esse volante que baixa para a linha dos zagueiros, o Danilo como esse homem à frente. Quando o Danilo domina, e aí aqui novamente um detalhe interessante, os laterais, o Vitinho e o Caio Roque aqui embaixo, que não tá aparecendo na sua tela, já estão jogando na profundidade, já estão bem pisando mesmo no último terço, para tentar ter mais jogadores lá. E vai ser um outro detalhe interessante, os meias por dentro aqui, o Montoro e o Santi Rodrigues, eles basicamente atraem a marcação desses carinhas aqui, ó, os volantes. E aí vocês lembram que eu falei com vocês que o principal espaço ele não tá por aqui, ele não tá por dentro, porque por dentro tem essa situação de encaixe. Ou esse espaço ele tá por fora, ou esse espaço novamente ele tava entre os dois zagueiros aqui, nessas movimentações que faziam Matheus Martins e Júnior Santos. Aí aqui o Botafogo vai até conseguir progredir pelo corredor lateral, porém é novamente a ideia da tomada de decisão. Olha como que a boa triangulação aqui do Botafogo consegue fazer uma triangulação para tentar entrar no último terço. O Vitinho, quando ele tem essa situação aqui, uma tomada de decisão um pouco melhor, ele correr menos risco nesse passe aqui, ó. Ele jogar essa bola pro Caio Roque ou pro Matheus Martins aqui, dividir e tentar ganhar de cabeça. Por que, Arthur? Porque a gente tá vendo aqui uma situação de praticamente 7 jogadores da equipe do Botafogo pisando no último terço. Qual que é o problema disso? Se eu tenho 7 jogadores no último terço, eu possivelmente vou ter menos jogadores defendendo. E aí aqui o Vitinho ele tenta um passe muito arriscado, que é esse passe por dentro. Ele acaba errando o passe e aí aqui se inicia o que a gente vai chamar de transição ofensiva da equipe do Caracas. É um 4 contra 3. E aí aqui você já deve saber mais ou menos o que aconteceu, ó. Vou acelerar um pouquinho antes e aí escanteio para a equipe do Caracas. E essas situações elas são interessantes de acontecer logo no começo de trabalho, porque aí é onde é que entra o treinador. Ele vai tentar corrigir o máximo essas situações para que não se repita. Olha só esse escanteio aqui para vocês verem como que originou o primeiro gol do Caracas. A gente tá vendo essa situação aqui de 2 jogadores basicamente fora dessa disputa da bola aqui no segundo pau, e aí esses jogadores é muito interessante porque eles vão ter papel fundamental.
esse carinha aqui por trás, ó, esse carinha aqui que tá aqui por baixo desse maior aqui, ele vai ser o que vai fazer o gol. Mas olha que interessante, quando aqui o camisa 10 ele ameaça fazer a cobrança, ele vai vir por trás do jogador, ele não vai vir pra frente, ele vai vir por trás para conseguir sair do raio de ação dos jogadores do Botafogo. Enquanto o parceiro dele, esse mais alto aqui, ele vai atacar pra frente. Pra quê? Pra conseguir constranger e manipular a marcação do Botafogo. Aí a bola acaba disputando, sobra dentro da área sozinha pra ele e ele consegue fazer o primeiro gol do Caracas. Eu costumo dizer que futebol é cobertor curto. Se você cobre a cabeça, você descobre os pés, e se você cobre os pés, você descobre a cabeça. Então, se eu ataco com muita gente, eu defendo com pouca. Para counterizar isso daí, eu tenho que ter formas para conseguir entrar no último terço, e formas menos arriscadas de eu perder a bola. Perder a bola nessa zona central do campo é uma região vital para o jogo. Mas olha só para vocês verem como que o Botafogo, quando conseguiu manipular o encaixe, conseguiu chegar no seu gol. Ó, a gente vê essa ideia da construção em 3+1, e aí agora quem tá fazendo esse papel aqui por dentro é o Santi Rodrigues. O Danilo já tá basicamente como esse meia mesmo, nessa altura que o Arthur Cabral já tinha entrado. Novamente a ideia deles fixarem a última linha. Olha para vocês verem como que os laterais eles vão ganhar essa profundidade, vão conseguir avançar no campo, e aí por dentro Arthur Cabral e Júnior Santos, o Arthur Cabral que tinha entrado no lugar do Matheus Martins, a gente vê por dentro fixando aqui a linha dos zagueiros, e abre-se esse espaço aqui por dentro. E aí esse espaço é o espaço que tem que ter essa infiltração por dentro. A gente vai ver o Danilo fazendo esse papel, e para mim ele faz com maestria esse papel de infiltrar nas costas da última linha da equipe adversária. E aí para mim aqui é passe de gênio do Montoro, é uma coisa assim absurda o que joga esse menino, passe muito bom do Montoro nos pés ali do Danilo, e aí a bola acaba sobrando para dentro da área pro Arthur Cabral completar pro gol. Ó, eu entendo a frustração do torcedor do Botafogo, tá? Nesse começo de temporada complicado e conturbado, de fato é algo que preocupa sim o torcedor. Mas nessa análise aqui, batendo o olho na forma que o time jogou, eu consigo enxergar alguns pontos positivos sim, tá? Mas agora eu quero saber a sua opinião, torcedor. Deixa aqui nos comentários o que você achou dessa análise e o que você espera do Botafogo também. Eu vou ficando por aqui. A você que assistiu até o final do vídeo, meu muito obrigado. Até o próximo vídeo. Falou e fui!